Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós somos o Léo e a Ana. Para quem viu o último vídeo, sabe que a gente deixou o nosso motorhome lá em Recife e estamos aqui no sul visitando as nossas famílias. Então a gente está aproveitando esse intervalo, essa pausa na viagem aí, né, para falar um pouquinho sobre nós. A gente, desde que começou a fazer vídeos no YouTube, não nos apresentamos aqui para o pessoal que está inscrito no nosso canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos contar um pouco da nossa história, nós vamos contar um pouco sobre o nosso motorhome, sobre como ele entrou na nossa vida, né? E sobre planos de viagem, né? Isso aí. Então, fiquem conosco para a gente contar um pouquinho dessa história aí. Bom, então vamos iniciar falando um pouquinho sobre o motorhome, né? Ou os motorhomes, porque na verdade esse é o nosso terceiro motorhome. O motorhome entrou na nossa vida pelo Léo, né? Ele começou a procurar ver viajantes pelo próprio YouTube, eu acho, e começou a se apaixonar por esse modo de viajar, né? E começou a buscar na internet mesmo, acho que na OLX, né? Eu acho que em 2015 ou 2016 eu comecei a procurar, né? Motorhomes, olhar, assim, aquela coisa, a gente vai namorando, né? Vai olhando vídeos, procurando, olhando modelos, a venda, sonhando, né? Primeiro passo. E até que em 2017 a gente comprou o primeiro motorhome. Era uma Master, uma van, né, da Vitória Motorhomes. Da Vitória Motorhomes, usado, né? Era 2013, modelo 14. E foi bem... A história foi bem até engraçada, assim, porque o Léo comprou pela internet, não comprou, ele fez toda a negociação, conhecendo. Nós vimos várias fotos, vários vídeos, né? E fomos para São Paulo para comprar lá em São Paulo. Acabamos comprando no estacionamento do aeroporto. Sem muitos testes, mas mais na intuição mesmo, né? E confiando também na pessoa que estava nos vendendo, né? Era um motorhome que tinha 20 e poucos mil quilômetros rodados. Então, na nossa ideia estava em ótimas condições, né? E realmente estava, né? E nós aproveitamos muito, curtimos por mais de ano aquele motorhome. Ficamos com aquele motorhome 1 ano e meio, acho. Fizemos viagem para o Uruguai, para a Argentina. E no Brasil também a gente fez. No Brasil, a gente foi até Mato Grosso, fizemos alguns estados. E depois a gente, como tudo na vida, a gente quis melhorar um pouquinho. E acabamos trocando por um bem mais novo, né? Um 2019, uma Sprinter Van também, que a gente também fabricada pela Vitória Motorhomes. Um pouco mais completo o carro, né? Tinha slide. Então era um carro bem mais moderno, assim. Só que teve coisas no carro que a gente não gostou, né? A configuração do carro, assim, o carro não tinha nenhum defeito. Não, era um carro muito para o nosso uso, né? Para o nosso modo de usar, a gente não gostou. E começou já a olhar outro. A vontade de trocar. E acabou que a gente ficou apenas 4 meses com esse motorhome. E aí conhecemos a Itapuã Motorhomes, fomos lá fazer uma visita. Bem pretensiosamente, a gente foi de curioso para conhecer como é que era um modelo fabricado num chassi, né? E a gente acabou se apaixonando, né? A gente se apaixonou pelos modelos da Itapuã, pelo layout e aí começamos a sonhar de novo, né, com isso. Né? Era um passo grande, né, que tinha que ser dado. E dependia, claro, da gente vender o nosso motorhome Sprinter, né, a van. E eu coloquei um anúncio na OLX e em pouco mais de 10 dias, eu acho, já tinham interessado para comprar. E aí a gente conversou lá com a Itapuã e acabamos fechando o negócio para fazer um 0 quilômetro. E aí fizemos uma Sprinter chassi. E foi bem difícil, assim, ó, porque a gente já tinha há 3 anos e pouco, quase 4 anos de motorhome, e nós ia ter que ficar um período sem ter, né? Então... Mas a gente fez assim, acho que nós tivemos muita sorte de fazer no momento certo. Isso foi em outubro de 2019 que nós compramos o chassi e mandamos fazer a montagem na Itapuã. Eles nos deram um prazo de 4 meses para deixar pronto. E isso ficou pronto em fevereiro de 2020. Eles cumpriram todos os prazos, né? A empresa é muito boa, muito séria. E a gente ficou super satisfeito porque todo o cronograma da montagem ele foi cumprido e na data que prazo de entrega
pontualíssimo, né? Quando eles disseram que entregar, entregaram, né? Então, é uma fábrica assim que a gente recomenda bastante porque realmente o serviço é excelente. Então, chegamos a fazer uma viagem em fevereiro de 2020. A gente pegou ela na fábrica e já saímos em férias fazendo nossa primeira viagem no nosso motorhome novo, né? E viajamos pelo período das minhas férias que eu tinha na época ali. E logo em seguida, em março, iniciou a pandemia, né? Nós chegamos a pegar, né, o começo da pandemia quando a gente retornou. Então, a gente teve muita sorte, porque depois que entrou a pandemia, alguns meses depois, os preços começaram a disparar, porque todo mundo descobriu, né, que dava para ficar em casa e, ao mesmo tempo, se locomover. Então, a gente teve muita sorte, né, de fazer a compra no momento certo. O nosso motorhome é um modelo Sprinter 515, ele com rodado duplo. O chassis, né? A fábrica monta toda a estrutura da casa. Da cabine para trás é tudo feito pela fábrica, né? Se tiverem mais perguntas assim sobre mais curiosidades sobre o motorhome em si, tem um tour do nosso motorhome. Nós temos um vídeo no canal que é o tour do nosso motorhome. A gente vai deixar na descrição aqui. Vejam lá o tour que vocês vão ver como é que é o motorhome. Que ele é lindo. Em mais detalhes. Lindo e aconchegante. Ele é o tour do motorhome mais aconchegante do Brasil. Pelo menos para nós né? Bom, então falando um pouquinho sobre nós agora. Nós antes de começarmos a viajar integralmente de motorhome, né? A nossa viagem começou ano passado, né? Em setembro de 2021. Isso. Em julho do ano passado, eu que era funcionário público, policial militar, me aposentei depois de 32, quase 33 anos de serviço, me aposentei. E eu trabalhava como corretora de seguros e quando o Léo se aposentou eu também decidi parar, né? Então a gente já tinha esse plano, né, de viajar, né? Isso foi um projeto que a gente vinha desenvolvendo já há alguns anos. Eu acho que começou a partir até do primeiro motorhome, que já foi aquela coisa sonhada, que no momento que a gente se aposentasse, nossa meta de vida seria conhecer o mundo, né? A gente já teria feito isso antes, se pudesse, né? Desde lá da época que a gente comprou o primeiro motorhome, nosso sonho era esse. Então a gente foi se organizando, né, financeiramente, se preparando, pensando em tudo que a gente teria que fazer, né, para conseguir estar o tempo todo na estrada, né? Então, para isso, né, a gente fez algumas escolhas que até foram dolorosas, né, talvez, né? A gente teve que fazer escolhas realmente, né? Como a gente já estava com o nosso motorhome do jeito que a gente imaginou, que o terceiro a gente tentou pensar em todas as coisas que a gente achava que eram importantes para a gente ter, para ele virar a nossa casa, porque a gente mora nele. E isso foi uma das escolhas. A gente acabou vendendo depois que a gente já estava com o nosso motorhome, acabamos vendendo a nossa casa, vendemos nossos carros e vendemos todas as coisas que nos... Móveis. Toda a logística de uma casa fixa, de uma vida fixa num local, a gente tentou se desapegar disso e acabamos vendendo para que quando a gente saísse, a gente não tivesse essa preocupação de ter coisas para trás, né? O nosso pensamento foi esse, né? Que a gente não tivesse que ficar se preocupando com uma casa fechada. Podia alugar, mas, enfim, a gente achou que era melhor assim, né? Vender tudo, não ter um carro parado que podia estar estragando, então a gente abriu mão de tudo. E isso é difícil, né? É difícil. Para mim mesmo, assim, foi uma preparação de uns 3 anos, né? Porque no final, assim, eu acho que muita gente vai entender, principalmente eu acho que a mulher se apega mais às coisas, talvez, não sei, mas a gente vai construindo uma vida, porque eu acho que durante a vida, né, a gente tem sonhos, isso aí são ciclos, e a gente viveu aquele sonho anterior da casa própria, idealizada do jeito que tu queria, e daqui a pouco tu te desapegar daquilo foi um processo, para mim até meio doloroso no final, mas até que eu aceitei na boa. Não foi fácil, né? E hoje a gente tem, assim, digamos, temos uma base que é aqui na casa da mãe da Ana. Aqui é onde a gente está, é a casa da mãe da Ana. E a gente tem um quarto aqui, né, onde a gente guarda alguns objetos pessoais, roupas, né, que a gente não consegue levar tudo. E objetos pessoais, algumas caixas lá com livros, coisas assim, né? As coisas Fotos. que a gente... aquelas coisas que são mais... que a gente tem mais apego, né? Que a gente não quer se desfazer.
E mais algumas coisas que a gente deixou num container, né? Tá fechado num container no pátio da casa de um amigo. Então, assim, foi tudo que sobrou da nossa vida fixa, assim, né? E aquela coisa assim, que a gente pensa assim, não é o momento de pensar em se fixar de novo, que às vezes perguntam pra gente a respeito disso, mas a gente pensa que no momento que a gente acha um lugar que diz, nossa, aqui a gente quer criar raízes de novo, talvez a gente pare, não sabe quando ainda, né? A gente tomou cuidado, né, de manter recursos para se fixar em algum lugar de novo, se a gente quiser, né? Então, quando alguém diz assim, eu tenho um sonho, vou vender a minha casa, vender tudo e sair por aí viajar de motorhome. Não faça isso. A gente não aconselha ninguém a fazer isso, né? Porque o motorhome é um bem muito fácil da gente perder, né? Porque a gente anda em estradas, pode ser roubado, enfim, pode acontecer uma série de coisas, né? Então a gente não fez isso, né? A gente teve cuidado de fazer as coisas planejadas com o tempo para poder sair tranquilos e em algum momento que a gente achar um local que a gente goste, a gente pode parar de novo, né? Fixar a residência de novo, tá bem? O que mais que a gente poderia falar sobre nós? Bom, nós estamos juntos há 29 anos, nós temos um filho adulto, tem 27 anos, e que também tem a vida própria dele, né? Então, para nós, uma coisa que temos a nossa família aqui no sul, mas como temos irmãos, a gente consegue se dividir em relação a uma coisa porque a gente está fazendo assim, as nossas viagens, a gente até faria talvez de um período mais longo, mas como nós temos as nossas mães, né? A gente procura vir de tempos em tempos fazer essa visita à família. Então a gente faz assim períodos de 4 meses e tira volta uns diazinhos para ver. Isso, para tirar uma folga assim e ver as mães, ver a família, né? Então essa é a nossa estratégia de viagem. A gente não fica um ano, né? Justamente para dar essa atenção, né? A nossa família também Porque a gente acha importante esse lado familiar, não ter essa conexão com a família, né? Não ficar tanto tempo afastado. Apesar de hoje ser bem mais fácil, né? A gente se comunicar, né, via internet, fazer chamadas de vídeo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tem que ter aquele abraço, aquele aconchego, né? Dar um abraço, dar um beijo, né, isso é importante. Então é isso, se tiverem mais dúvidas sobre nós, deixem nos comentários aí que a gente vai tentar responder, tá bom? Então agora vamos pro terceiro ponto, que é sobre a viagem, né? Sobre a nossa viagem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa viagem. Quando a gente começou a planejar, o Léo até pensou num roteiro, que foi a primeira temporada, quando a gente saiu, foi feito um roteiro, mas estava muito corrido, né? A gente saiu com o propósito de viajar por 4 meses, 100 dias seria, mais ou menos isso. E ele colocou muitos lugares para se visitar. Nosso Brasil é imenso, né? Então é difícil, né, fazer aquilo, estava muito cansativo. Acabamos mudamos muito o roteiro, né? E acabamos fazendo não todos os lugares. Quando eu planejei o roteiro, a gente não tinha, né, muita experiência sobre esse tipo de viagem ainda. Apesar da gente já ter feito, já vinha fazendo várias viagens desde 2017, mas sempre eram viagens curtas, de 20 dias, né? No máximo 20 dias nas férias. Então a gente não tinha essa experiência de viajar por meses, né? E aí eu fiz um roteiro com um monte de lugares para visitar, né? E acabou que a gente ficava pouco tempo em cada lugar, 2, 3 dias, e tinha que seguir adiante para seguir cumprindo aquele roteiro estabelecido. Então ficou cansativo, a gente em alguns lugares passou mais rápido do que deveria, né? Poderia ter ficado mais tempo para conhecer melhor o lugar. Mas foi uma primeira experiência, né? Não, e uma da coisa, assim, até um parênteses vamos fazer, que a princípio, lá no começo, quando a gente começou a planejar nossa viagem, a gente já entrava pelo Uruguai e a gente ia fazer a América. Né? E até aquela viagem clássica. Tradicional, assim, de todos os viajantes. Só que a pandemia nos atrapalhou, né? Atrapalhou todo mundo, né? Atrapalhou todo mundo. E depois a gente pensando, a gente começou a se questionar assim, nós vamos sair do nosso país e não vamos conhecer o nosso país, né? Tem vários estrangeiros que vêm para cá, conhecem às vezes melhor nosso país que a gente mesmo. Então a gente decidiu, a nossa opção foi essa, vamos conhecer o Brasil primeiro para depois sair fora.
Na nossa cabeça não fazia muito sentido, né? A gente sair por aí, conhecer o mundo e não conhecer a própria casa, digamos, né? Então a gente resolveu fazer isso, pelo período de um ano mais ou menos, né? Tentar visitar todos os estados do Brasil. E é isso que a gente está tentando fazer, né? A gente já está no 16º estado, pretendemos conhecer todos, mas já começamos a ter alguma dúvida, né? Se nós vamos conseguir cumprir isso. Porque a gente quer fazer essa viagem até o final desse ano e depois partir para o exterior. Mas como a região norte é muito grande, as estradas são mais precárias e não tem talvez tantas atrações ou são muito longe uma da outra, a gente está pensando assim se vai conseguir fazer toda a região norte dessa vez, né? Mas eu acho que vai faltar poucos estados, né? Talvez Talvez daí a gente saia 3 ou 4, volte né? por cima daí. Então a gente vai ver isso agora. Nós vamos entrar agora na 3ª temporada da etapa Brasil, né? E vamos tentar conhecer todos os estados que faltam possíveis, né? Vamos ver o que vai dar para fazer. A gente vai sentir isso agora durante os próximos meses, né? Até o final desse ano a gente encerra essa temporada do Brasil. Nessa última parte do vídeo agora nós vamos falar sobre algumas perguntas mais técnicas que nos fazem, né? Que é a questão de seguro do motorhome, IPVA e carteira de habilitação. Depois vamos falar um pouquinho sobre segurança e custos de viagem. Bom, começando sobre as partes mais técnicas ali. Carteira de habilitação. A carteira de habilitação tem uma legislação própria para motorcasa, né? E são divididos em função do peso bruto total. A nossa casa pesa 5.600 quilos, então ela está enquadrada na primeira categoria, que é a categoria B, né? A carteira de habilitação normal de veículo normal. Até 6.000 quilos. Que é até 6.000 quilos, 6 Mas toneladas, né? A legislação que fala sobre motorhome, né? Só para motorhome, né? E depois, a partir de 6 toneladas, o carro daí é categoria C, e depois vem as outras categorias. E então, assim, o nosso carro, como tem 5.600 quilos, pode ser conduzido por habilitação B. Eu tenho B, o Léo tem C. Eu tenho a carteira C. Estamos habilitados. E tem a questão dos passageiros, né? Também excede... tem uma questão que seria o peso do carro e o número de passageiros. Carteira B, 6 toneladas e até 8 passageiros. Então sobre habilitação. O nosso carro é para 4 passageiros, né? 4 passageiros. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre segurança, que é uma das perguntas bem constantes para nós. Inclusive, a gente tem um vídeo que o Léo fez falando sobre os sistemas de segurança do nosso carro, mas que ele vai falar mais um pouquinho de novo. A gente sempre, desde que nós começamos a montar nosso carro, a segurança foi uma preocupação, né? Então a gente já pediu na hora da montagem para instalar alguns dispositivos de segurança. Um deles é o sistema de monitoramento por câmeras. Nós temos câmeras em todo o entorno do carro, que a gente acha bem importante. É ótimo isso aí, né? Porque a gente lá de dentro, né, a televisão fica no quarto e dali a gente consegue ver tudo que está acontecendo lá fora, né? E fica gravado também, né? Se a gente precisar puxar alguma imagem de alguma coisa que aconteceu algum tempo atrás, a gente consegue ver. E aquela coisa assim, né? Se acontece alguma coisa fora do carro, tu não precisa abrir a porta e sair, né? Ficar te expondo ali. Pelas câmeras, tu já tem tu não precisa abrir uma janela para ver o que está acontecendo, abrir a porta e ir lá fora ver o que está acontecendo ali, dentro mesmo tu vê. Se tu achar que tem uma situação perigosa, vai lá para a cabine, liga o carro e vai embora, né? Então é muito bom. A gente tem também um botãozinho lá que a gente chama botão do pânico, assim, que liga um alarme, né? Que eu aperto um botão lá e dispara um alarme. Além disso, a gente tem luzes, né, externas que a gente acende, em caso seja necessário. E outras coisas que eu falei no vídeo lá. Dei uma olhadinha no vídeo sobre segurança lá que tá mais explicado. Nós vamos deixar no descritivo. Além desses dispositivos, tem algumas coisas sobre comportamentos, né, que a gente pode adotar para se sentir mais seguro. Então, dei uma olhada lá sobre isso. Mas assim, viajar no Brasil não é tão perigoso quanto a gente vê na televisão. Dá para viajar tranquilamente, sem medo, né, tomando alguns cuidados, né? Dá para a gente fazer uma viagem bem legal. E claro que a gente evita cidades grandes, né? Cidade e as grande, mais violentas. Né? Cidade grande é sempre um problema, né? A gente em cidade grande procura um camping, um estacionamento e não fica na rua.
porque a gente sabe que é mais perigoso, né? Tem mais criminalidade lá. Bom, para finalizar o vídeo, então vamos falar rapidamente aqui sobre custos de viagem. A verdade é que não tem uma resposta certa para essa pergunta, né? É que assim, é muito variável. A gente pode... Tem pessoas que gastam 1.500 ou 2.000 reais por mês e tem outros que talvez vão gastar 15, 20 mil por mês. 20, 30, sei lá, o que quiser não gastar. Sabe, né? O que eu quiser. acho que vai muito do que a pessoa se dispor a gastar ou o que pode gastar, né? Então, cada um sabe. Não tem, se tu quiser gastar menos, tu vai ter que rodar menos, né? Hoje o combustível está muito caro, então é uma parte importante dos custos na viagem é o combustível. A alimentação, ela não varia muito, né? Não tem grandes diferenças de preço, assim, de região para região, se a gente observou, né? Então, é mais ou menos o que tu ia gastar em casa. Qual é o outro custo importante? São passeios, talvez, né? Que também é opcional, né? Tu chega num lugar, tem passeios para fazer, tu pode não fazer, ou tu pode fazer alguns. Tudo se encaixando no teu orçamento. Outras coisas que também pode influenciar camping, né? Se tu parar em camping todos os dias, tu vai ter um custo maior. Mas enfim, não tem assim, como eu disse, não tem resposta certa para essa pergunta. Mas dá para viajar aí a partir de 1.500, 2.000 reais. Tem gente que diz que está viajando com esse valor. A gente acha pouco, mas também achamos que é possível. Bom, pessoal, então era isso. A gente espera que vocês tenham gostado das nossas colocações aí, a nossa conversa, né? Talvez tenha ficado um pouco longo o vídeo, né? Mas a gente se empolga e vai falando sobre o assunto. Se tiverem dúvidas sobre esse assunto, quiserem fazer algum comentário, mandar alguma sugestão, fiquem à vontade. Mandem aí que a gente vai responder a todo mundo. Obrigada por ficarem com a gente e até o próximo vídeo. Até o próximo.